Esse é o terceiro vídeo para te ajudar a melhorar na sua apresentação de mestrado, doutorado, ou TCC, ou se você vai preparar uma palestra e você nunca fez isso. É muito normal a gente se sentir nervosa. Eu já contei em um outro vídeo a história de que eu tinha um namorado, que ele era artista, e ele contava, e ele sempre me dizia que quando ele entrava no palco e ele estava seguro demais, a coisa nunca ia muito bem. Eu acredito que esse friozinho na barriga faz a gente entrar em cena com um pouquinho mais de pé no chão. Então existem dicas que podem ser muito óbvias, mas quando a gente está nervosa, nem tanto. Então antes de você fazer sua apresentação de mestrado, doutorado ou sua palestra, que você vai fazer isso a primeira vez na vida, recomendo você rever esse vídeo. Então a primeira dica é: faça uma cópia de segurança no seu laptop, numa nuvem, num pendrive, enfim, o que você achar melhor. E tenha também anotações, porque eu já contei aqui em um outro vídeo que durante a apresentação do meu mestrado, o computador lá da Faculdade de Medicina da USP, que era um computador bem antigo, ele resolveu só simplesmente atualizar. E é bem no momento que eu tinha que apresentar vários vídeos. Como eu já tinha visto aqueles vídeos inúmeras vezes, eu sabia a ordem. Só que quando a gente dá uma coisa errada, é muito comum a gente ficar muito nervosa e vai dar um branco. Uma forma da gente evitar de dar o branco é ter anotação. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês e estou usando o livro como um recurso, porque às vezes eu não vou lembrar. Inclusive, o próprio autor diz para a gente tomar cuidado de falar assim, existem 10 razões para você fazer uma péssima apresentação. E aí no meio do caminho eu já não sei se eu estou na 8ª, na 9ª, na 10ª. Só que o recurso visual ou anotação vai me ajudar. Ah, tá, essa é a próxima, já falei. Tá? Então usem e abusem dessas questões, não para ficar lendo ou do slide, mas para te ajudar algo como um suporte, tá? Principalmente se você está nervosa. Pelo menos no dia anterior, não é preparar a apresentação, mas é fazer uma checagem. Por exemplo, coisas que dão sempre problema. Vídeo trava, veja se os vídeos estão funcionando e tal, então isso é importante e vai te deixar mais calma e mais segura. Sei lá, alguma formatação que saiu do lugar, ou talvez um slide ou outro que você só quer trocar de lugar, então é uma checagem final. E lembrando sempre, que é o que a dica que eu dei num outro vídeo aqui, que recomendo você ver todos os vídeos sobre oratória, é começar com a frase de impacto para chamar a atenção das pessoas e também fechar com uma frase forte, tá? Isso vai ser importante para a sua apresentação. Outra dica que o autor dá é: evite ficar atrás do púlpito ou de uma mesa durante toda a apresentação, né? Então pode ficar do lado da tela de projeção, e se você estiver mais segura, isso a gente vai aos poucos melhorando. Eu hoje faço teatro e o teatro tem me ajudado muito nisso, no sentido de conseguir usar mais meu corpo enquanto eu estou falando e não ficar aquela coisa travada, porque a gente está nervosa, então a gente trava o corpo, trava a voz, tudo fica pior. Mas caminhar ao longo da sala e testem. Vocês vão ficar menos nervosas se vocês caminharem enquanto estão falando, tá? Parece que quando você tá ali atrás da mesinha, do púlpito, parece que você fica mais ainda. E outra, fica muito mais gostoso também de interagir quando alguém tá caminhando ao longo da sala, só não vai ficar parado na frente do projetor, né? Outra coisa que eu gosto muito, isso também o teatro me ajudou bastante, fale com a plateia. Eu acho que o teatro tem me ajudado até para melhorar fazer os vídeos. Então o teatro super recomendo, principalmente para quem tem aparecido essa oportunidade de fazer mais palestra, falar em público. A gente melhora absurdamente tanto a nossa expressão corporal, essa segurança para falar em público. O teatro ajuda bastante, porque dentro do teatro a gente sempre está passando vergonha, então falar em público de algo, falar se torna muito mais fácil. Bom, a próxima coisa é cuidado com o tempo da sua palestra. Eu já falei isso aqui no vídeo sobre como preparar uma apresentação de mestrado, doutorado e TCC.
Ali é uma estruturação muito mais técnica, não falo tanto da questão da oratória, mas tem várias questões que envolvem nisso, né, do respeitar o tempo. Primeiro, isso mostra organização, demonstra que você se preparou para estar ali. Você não pegou uma aula de 1 hora e transformou ela em meia hora. É muito comum muito comum não, mas acontece, muitas vezes eu já vi isso várias vezes, em congresso, em aula também, de pós-graduação, ou mesmo é que graduação é uma estrutura diferente. Você vê que a pessoa claramente não se preparou para a aula e ela fica passando e pulando slide. Eu não vou falar disso. Isso daqui não vai dar tempo. Você está sentado ali, você não acha um pouco desrespeitoso com você, que também dedicou seu tempo de estar lá, você investiu num congresso, pagou pela pós e a pessoa não se preparou para dar aula? Vocês não acham que isso é um pouco desrespeitoso com quem está assistindo? Quando a gente também ultrapassa nosso tempo, também é desrespeitoso com quem vem depois de você. E também com quem está organizando o evento e quem está assistindo. Porque às vezes as pessoas se organizaram para estar naquele horário. Se eu atraso, eu vou atrasar todo mundo. Quem é da comissão organizadora, e se você já participou de comissão organizadora de evento, a gente começa a ficar desesperado, porque vai atrasar tudo, porque as pessoas... mas o próximo palestrante precisa sair meio-dia, e o outro do meio-dia atrasou. Sabe aquela coisa? Então, se organizem para fazer a palestra no tempo adequado. Isso é respeitoso com todo mundo, tá? E por fim, vem a questão que é o fim da sua apresentação, que é a sessão de perguntas e respostas, que ele diz que é uma oportunidade muito boa para você interagir com o seu público, mas pode ser um momento muito desafiador, porque pode ter várias questões. Tem gente que pega o microfone e vai querer falar mais do que o apresentador e vai querer continuar dando a aula. Ele também vai dizer que tem algumas pessoas que, por exemplo, podem discordar muito. Eu lembro que uma vez eu estava numa palestra e aí o médico começou a falar mal de um trabalho de fisioterapia. Acabou a palestra, a fisio estava no fundo da sala, levantou e falou assim: você quer discutir o meu trabalho? Eu tô aqui. Então assim, porque ele falou de uma forma muito agressiva. Então ele vai ter que lidar com essa pessoa que se sentiu coagida. Então ele diz como que a gente vai lidar com isso, porque isso pode acontecer, tá? Ou pessoas que ficam falando demais e fica lá refletindo e nunca faz a pergunta. Então aqui são algumas dicas de como a gente lidar com isso. Isso é muito bom para parar para pensar, porque muitas vezes a gente vai ficar numa saia muito justa em relação a isso. A primeira dica que ele diz é: nunca fique interrompendo quem está fazendo a pergunta. Só que se a pessoa às vezes fica falando demais, vai chegar uma hora que você vai chegar assim, sim. Normalmente a pessoa levanta, né, fala o nome e tal, fala assim, mas você poderia... Às vezes a pessoa fica lá, tá lá 2, 3... Imagina, normalmente a palestra, sei lá, 45 minutos, tem 15 minutos de pergunta e resposta, tem 10 pessoas pra fazer pergunta. A primeira já falou 5 minutos, vai chegar uma hora, você vai ter que interromper. Você pode falar assim: me desculpa, mas você poderia falar a sua pergunta, por favor? Você não precisa dizer: você tá falando demais, tá? Então, isso é uma das coisas. Outra coisa que eles dizem que é muito desrespeitoso, e eu concordo bastante, é você não olhar para a pessoa que está fazendo a pergunta. O palestrante deu a palestra, a pessoa levanta, está fazendo uma pergunta, o palestrante, não é que ele vai pegar e tomar uma água. Não. Ele vai conversar com outra pessoa, a pessoa vai, sei lá, enfim. Então, isso olhe para quem está fazendo a sua pergunta. Eu acho que esse é das maiores saias justas para quem dá a palestra. E mesmo a gente sabe que isso também acontece muito em qualificação, em defesa de mestrado, doutorado, porque, infelizmente, algumas pessoas, elas podem ser sugestivas, podem ser maliciosas. Ele dá até um exemplo aqui. Ele fala assim: o senhor está com, por exemplo, uma pergunta bem fechada, assim, você acha, faz para o palestrante,
Você acha que o CEO está com problema na empresa, por exemplo? Você não acha? Concorda que você responder sim ou não pode te colocar numa grande saia justa? Às vezes eu defendo que eu acho que a gente tem que entrar na saia justa, mas talvez tem brigas que não é para a gente comprar. Tem coisas que talvez a gente tem que ter maturidade e sabedoria para saber qual briga a gente vai comprar. E o que ele diz é que se você acabar respondendo diretamente, tipo sim, não, dali para frente ninguém vai te escutar mais, porque cada um já fez uma imagem sobre você. E a ideia de você dar a palestra é você se fazer ser ouvido. Então, ele dá uma estratégia que eu acho boa, que é você desarmar a pessoa que está fazendo a pergunta. Então, por exemplo, imagina se alguém pergunta assim: o que vocês estão fazendo com todo o dinheiro recebido com o aumento dos preços? E aí ele vai dizer a resposta que ele sugere, né? Isso é um exercício para a gente fazer. Eu entendo a sua frustração com o aumento recente dos preços. Acho que você está querendo saber por que houve um aumento tão repentino nos preços. E aí você vai, se a pessoa responder que sim ou não, então você vai focar no porquê e não nesse ressentimento da pessoa. Tá? E aí ele diz que se às vezes a pessoa não ficar satisfeita com a sua resposta, você respondeu e você sabe que tem outras pessoas que vão responder, ou aquilo começa a escalar e começa a virar um bate-boca, você pode interromper e falar assim: nós podemos conversar melhor no particular após a palestra e eu estou à sua disposição. Então isso é uma das formas de lidar com essas situações desconfortáveis. E se você gostou do vídeo e gostou dos comentários do livro, deixa aí abaixo o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa, curte, compartilha e comenta para ajudar a crescer o meu canal. E até o próximo vídeo.